Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Nova Geração para mais uma mensagem de hoje. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e aqui você vai ouvir a palavra de Deus através de mais uma mensagem para edificação do seu coração. Ouve, ó Israel, é a mensagem de hoje. Vamos fazer a leitura lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-eis para os cumprir. Jesus ainda fala no evangelho de hoje, o evangelho que nós lemos, quando nós lemos a sua palavra, Jesus continua falando conosco. E que privilégio é ouvir tal voz, né, com tal mensagem. Né? Imaginem nós lendo a palavra do Senhor, como Deus fala conosco, mesmo que seja a mesma leitura, mas Deus fala através da sua palavra e ela se renova a cada dia. E que privilégio, né, podermos ouvir ao Senhor, darmos ouvidos ao Senhor. E que pecado cruel é recusar a Jesus uma audiência. Né? Ele quer falar conosco todos os dias. Nas nossas aflições e problemas, queremos que Deus nos ouça através das nossas súplicas e orações. Né? Quando estamos em angústia, estamos com problemas, nós corremos para o nosso socorro. Né? E nós vemos quantos problemas o mundo está atravessando nesse momento. No Salmo 64, versículos 1 e 2, diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me no secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Quantas vezes nós recusamos em ouvir ou dar a devida atenção à palavra de Deus? E olha, há muitos modos de a gente recusar a palavra ou aquele que está falando a palavra, né? Por exemplo, não ouvindo, ausentando-se dos cultos ou negligenciando a palavra, não tendo reverência ou respeito durante o ministrar da palavra, recusando-se a crer, né, crendo intelectualmente, mas não com o coração. Né? Você diz que acredita, mas o seu coração não vive realmente introduzido na palavra de Deus. Ou sentindo-se ofendido com a exortação da palavra, né? Quantos que não querem ouvir a palavra que está sendo ministrada, aquela palavra não está agradando, né? E aí você está indo contra o evangelho, você só quer a palavra que fala coisas boas para você e não quer que Deus te exorte ou te fale uma palavra que venha contra aquilo que você vem praticando. E há muitas causas para a recusa, né? Para essa recusa da palavra de Deus. A primeira delas é a sabedoria, né? Nós estamos confiantes em nós mesmos, confiantes em si mesmo, orgulhoso demais para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos confiando naquilo que nós sabemos, naquilo que nós achamos que sabemos. E aí achamos que a nossa interpretação é a que vale e não, a palavra de Deus fica para trás. A outra maneira de recusar a palavra é o ódio à santificação, né? Aqueles que preferem os mornos do que os obedientes. Né? Ele prefere ficar na sua própria maneira de viver do que obedecer à palavra. Terceira causa para a recusa da palavra de Deus é temor ao mundo. Né? Aquele que prefere dar ouvidos aos convites do mundo, mas não ousa agir corretamente, de acordo com a palavra. Ele continua envolvido com as coisas do mundo e não quer ficar fora dos convites, né, que o mundo tem preparado, e aí não consegue separar ou manter-se separado para Deus. Uma outra causa de recusa é aquele que diz: amanhã eu começo, né? Então sempre amanhã eu mudo a maneira que eu estou fazendo, a maneira que eu estou vivendo. Mas Jesus nos ensinou em Marcos capítulo 4, versículo 9,
Diz assim: E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas para isso é necessária uma atitude de obediência, não simplesmente ouvir, né? Em Lucas capítulo 6, versículo 49, diz assim: Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, aquele que não ouve, aquele que ouve, né, mas não pratica, é semelhante a esse homem que edifica uma casa sobre a terra sem alicerce. E aí vem as ondas, vem o furacão, vem tantos terremotos, vem tantas tribulações contra ela, e aí ela não tem raiz, ela vai ao chão. E é grande a ruína daquela casa. Tiago capítulo 1, versículo 22, e diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes, para que a gente não fique aí praticando coisas que dão ouvidos a outros discursos que estão totalmente fora da palavra de Deus. Aliás, como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé vem de onde? Em Romanos 10, capítulo 17, diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra. Para nós obtermos fé, para nós praticarmos, nós precisamos ouvir. Isso, a palavra ouvir, ou a colocação da palavra de Deus, quando diz ouvir, ela consta em muitas partes da Bíblia, cita sobre nós estarmos ouvindo, estarmos atentos ao que Deus está falando. Jesus sempre deu ênfase nessa atitude, né, de ouvir. Aliás, em Apocalipse capítulo 2, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, ele repete, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, quem tem ouvidos, aqui ouvidos vai profundo essa palavra, né? Ouvidos espirituais, né? Ouvidos que estão atentos àquilo que Deus, o Criador das nossas vidas, quer falar para conosco. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós vemos que a fé fica cada vez mais difícil nas nossas vidas, né? Parece que nós, na correria do dia a dia, nós esquecemos da nossa fé, ou de exercermos a nossa fé, de colocarmos as nossas orações diante de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós deixamos de praticar a palavra, nós deixamos de ter fé, nós estamos desagradando ao nosso Criador. O homem, ele acaba se tornando inquieto, sem querer prestar atenção, né? Isso nós vemos que nos últimos tempos a palavra fala que o homem realmente vai chegar a um determinado ponto, e esse ponto se encontra descrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, quer dizer, no final dos tempos aí, nós vemos que cada um quer ouvir aquilo que lhe agrada, né? E não vão suportar a doutrina verdadeira, né? Aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus, mas se achando sábios nas suas próprias palavras, vão tapar os ouvidos, né, para a palavra verdadeira e vão querer
praticar aí aquilo que bem entenderem. Hebreus capítulo 10, versículos 37 e 38, diz assim: porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vemos que Deus realmente ele busca pessoas de fé, uma fé genuína, aquela que vem realmente de Deus. A sentença que devemos temer se recusarmos a Cristo e a sua palavra. Aqueles a quem Moisés falou na terra e que a repeliram não escaparam da sentença. Pensemos na condenação deles. Nós queremos bênção, mas não queremos ouvir como e o que fazer para alcançar essas bênçãos. Né? Todos os dias nós queremos bênção, nós buscamos bênção, queremos coisas boas. Mas o que nós temos que fazer para alcançá-las? Né? Isso nós deixamos de lado. Né? O que tem que fazer para alcançar essas bênçãos? Nós simplesmente pedimos bênçãos, mas não queremos ouvir a voz de Deus para a maneira que ele ensina de alcançar essas bênçãos. O que aconteceu com algumas pessoas que recusaram a ouvir a Deus? Né? Nós vemos Faraó, né? O que aconteceu com Faraó ali no mar, quando o mar se abriu e os egípcios, né? Perderam a vida. Os murmuradores que morreram no deserto, né? Moisés levando ali aquela multidão, retirando eles da escravidão do Egito, murmuravam o tempo todo, mesmo tendo a companhia do Senhor, ali Deus protegendo de dia e de noite, ainda assim eles murmuravam e acabaram morrendo no deserto. Alguns na igreja, como Judas, Ananias e Safira e outros, acabaram perdendo suas vidas porque estavam diante de Deus, tinham a palavra de Deus, mas não ouviam a voz de Deus. Parece que nós temos tratado a palavra como se ela tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus jamais passará. Nós vemos a Bíblia Sagrada escrita há muitos e muitos milhares de anos e nós vemos que ela é um livro que não fica perdido no tempo e no espaço. Ela continua viva e eficaz. Né? Basta nós buscarmos, basta nós ouvirmos a Deus através dela, da leitura da palavra, que Deus fala conosco e abre a nossa mente, o nosso coração para entendimento. E é pela palavra que nós seremos julgados no último dia. É através da palavra de Deus que nós seremos julgados. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vejam aí, mais uma vez, no último livro da Bíblia, a palavra falando: se alguém ouvir a minha voz. Então é necessário que você abra os ouvidos, que você não tenha comichão nos ouvidos para ouvir a voz de Deus. É necessário abrir o coração, abrir a mente, para que você possa fazer a leitura de Deus, fazer a leitura da sua palavra, ouvir a sua palavra, mas ouvir com os ouvidos espirituais, para que Deus fale conosco, para que você possa realmente enxergar a maneira de agir para você ser encontrado junto com aqueles que serão salvos. Em João capítulo 10, versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer, as ovelhas que ouvem a palavra de Deus, elas serão guiadas pelo próprio Deus, um rebanho só, um só pastor, que é o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então nós temos que estar prontos para quê? Para ouvir. E ouvir a palavra de Deus, que é onde nós
encontramos a fé, através de ouvir a sua palavra, praticar, ouvir com o coração, com a mente, com a alma e praticar no nosso dia a dia. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, na parte A, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. Nós vemos que quem vem é Cristo Jesus, né? E a esposa é a igreja, e o Espírito é o Espírito Santo, que diz, vem, vem Senhor Jesus. E quem ouve, diga, vem. Então, quando nós ouvimos com nossos ouvidos espirituais, nós temos o prazer em desejar a vinda do Senhor Jesus, a vinda daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia da cruz do Calvário para que nós fôssemos libertos da escravidão desse mundo. Como ouvir a Cristo? Como que nós podemos ouvir a Cristo? Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, quer dizer, Deus, ele trouxe a sua palavra viva através da vida de Jesus, através do plano de salvação, começou a ser anunciada através de Cristo, o reino de Deus foi trazido através de Cristo, e depois ela foi nos confirmada através daqueles que a ouviram, os apóstolos, seus discípulos, que transferiram essa palavra para que chegasse até nós hoje, através da Bíblia Sagrada. Então nós vemos que a palavra é viva e ela vem de geração em geração, Deus trazendo a sua mensagem, revelando o seu plano para o homem de libertação, de transformação, de vitória em Cristo Jesus. Cristo venceu a morte na cruz do Calvário, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você tenhamos a vida eterna, para que eu e você tenhamos a recompensa que nos espera. Porque a palavra diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aquele que cumpre a sua palavra, aquele que ouve a sua palavra. Isaías 55, versículo 3, para encerrarmos, diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então nós temos que fazer o quê? Inclinar os nossos ouvidos e ouvir a voz do Senhor, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vida em abundância é a vida eterna, né? É aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Cristo foi para a eternidade com seu Pai, Deus, nosso Pai Celestial, para preparar lugar para nós um dia estarmos com Ele, um dia vivermos com Ele eternamente. E lá não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais problemas, mas nós estaremos juntos com o Senhor. Para isso, irmão, para isso, meu amado amigo, nós temos que parar para ouvir ao Senhor. Chega de correria sem lugar de chegada, mas nós temos que buscar a verdade, buscar realmente aquilo que tem mais importância para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida verdadeira, que é a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, e você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, que você dê o seu joinha, o seu like aí, e que você possa estar conosco no próximo vídeo, na próxima mensagem, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe.